Pedro Amaral está aqui em representação do Bloco de Esquerda, é o seu candidato, o seu cabeça de lista à Câmara Municipal de Vila do Porto. Já disse que o objetivo seria ganhar, o ideal seria ganhar, no entanto, vai lutar por tentar conquistar um lugar na variação. É estudante no território continental. A pergunta que lhe faço é o seguinte: sendo o exercício do poder local um exercício de muita exigência, como é que vai conciliar ambas as tarefas? Ou seja, será vereador, se caso seja eleito, segundas, terças e quartas, e estudantes quintas, sextas e sábados? Bem, antes de mais, muito boa tarde a todos aqueles que nos estão a ouvir, também aqueles que estão presentes, e agradecer à pergunta perspicaz da nossa moderadora de serviço. Antes de mais, é sempre bom dizer que realmente é excelente estar nesta casa e, portanto, estar no Asas, porque nós estamos em Santa Maria, na nossa ilha, conseguimos também ter aqui um debate entre todos mais aconchegante e, portanto, agradecer ao Asas por mais uma vez nos dar esta oportunidade e este serviço público. É óbvio que se eu for eleito vereador, vou assumir o lugar, tinha mais que ver, a partir do momento que os marienses confiam em mim essa missão, tinha mais que ver não a assumir. Agora, é óbvio que também continuarei os meus estudos na mesma, e é algo que é conciliável a partir do momento em que existe justamente a possibilidade de ter, por exemplo, as reuniões num regime à distância. E isto seria possível se existir no regulamento da Câmara Municipal justamente essa mesma possibilidade. Portanto, eu acho que esse obstáculo, que esse suposto obstáculo, na verdade não existe, porque nós conseguimos efetivamente conjugar aqui as duas tarefas ao mesmo tempo. Agora, há uma outra questão paralela a essa que é muito importante e que é justamente a proximidade das pessoas. Os marienses não estão só em Santa Maria, e é bom que nós também tenhamos atenção. Há muitos marienses que estão fora da sua terra, muitos estudantes deslocados. E será que os estudantes deslocados, será que as pessoas que vão para fora da sua terra para conseguir trabalhar, estudar, ter melhores condições de saúde, se sentem representados na sua ilha? Porque essas pessoas não escolheram abandonar Santa Maria. Essas pessoas querem voltar para esta terra, só que precisam de condições para voltar. É por isso que eu estou aqui, porque eu quero voltar para Santa Maria, quero criar condições para ter nesta ilha um lugar para viver. Agora, proximidade, falemos sobre isso e temos de perceber quem é que está realmente aqui do lado das pessoas. Porque nós, desde as eleições passadas, durante todo o ano temos a nossa sede aberta semanalmente aos sábados das 5 às 8. E portanto, às 6, peço desculpa. E portanto, o que acontece aqui é que mesmo fora da campanha, nós demos sempre a oportunidade das pessoas virem ter connosco através desse meio presencial, mas também através de outras redes sociais, pessoalmente, presencialmente, etc. Como bem entendam. Nós estamos sempre abertos a que as pessoas venham ter connosco. Um minuto, Pedro. E temos ouvido um trabalho na Assembleia Municipal nestes últimos 4 anos que é realmente importante, porque demonstra aquele também o nosso interesse e comprometimento com os interesses dos marienses. E só mais uma coisa que é preciso destacar nesta candidatura, é que nós já nos apresentámos em maio. E desde aí que nós demos a oportunidade das pessoas de sugerirem propostas para o programa eleitoral, para serem voluntários na campanha e até para se autoproporem como candidatos. A nossa candidatura é popular, abriu-se às pessoas e quem quisesse fazer parte dela tinha a oportunidade de se juntar a nós, tal como ainda tem a oportunidade de se conseguir juntar a nós nesta reta final da campanha. Portanto, quem está ao lado das pessoas somos realmente nós, todos os dias do ano. A Ilha de Santa Maria, Pedro Amaral, parou no tempo? Bem, eu não queria ser assim tão mau, porque nós estamos aqui para construir, não para andarmos às bofetadas uns com os outros, não é? No entanto, obviamente, quando nós olhamos para a política em Santa Maria, a política autárquica, nomeadamente, o que nós vemos é uma espécie de marasmo. Ou seja, existem passos que são realmente dados em algumas áreas, passos muito importantes, e, portanto, existe todo um trabalho que foi feito, um trabalho também social muito importante que foi feito no anterior mandato, pelo menos desde 2017, por exemplo, mas que tem de ser, obviamente, aprofundado, tem de ser, obviamente, ampliado, etc. E, portanto, não vamos dizer aqui que tudo está mal. No entanto, o que nós vemos é que, olhando para o cômputo geral, é justamente um marasmo. Isto porquê? Porque nós, desde o início da democracia, o que temos é basicamente 2 partidos minoritários, de um centrão, que basicamente não têm grandes alternativas entre si e, portanto, o que fazem é que a democracia seja um ato que acontece de 4 em 4 anos. Ora, não é essa a visão do Bloco, muito pelo contrário, nós temos de estar sempre presentes e as pessoas também têm de ser chamadas justamente aqui para estarem presentes. E é justamente neste ponto que eu quero pegar, porque é isto que tem faltado a esta autarquia, tem faltado uma visão estratégica. E o que é que isto tem a ver com aquilo que eu tenho dito? É porque a estratégia não pode vir só de cima, a estratégia não pode ser feita só pela variação ou pelo Presidente de Câmara, ou pela Presidente. Aquilo que nós temos de fazer é justamente falar com as pessoas, com as entidades competentes e junto a elas perceber
quais é que são as condições que nós temos, para onde é que nós conseguimos ir e a partir daí elaborar estratégias. Por isso é que nós propomos todo um conjunto de acontecimentos e eventos que nós temos de fazer, como por exemplo uma estratégia para o turismo, uma estratégia de foro económico, uma estratégia para o comércio local. Porquê? Porque nos últimos, não diria 4 anos, digo mesmo 12 anos ou até mais, o que nós temos visto é que justamente existem várias ações que vão sendo feitas, mas parece uma manta de retalhos. Vão caindo da forma como dá jeito, também um pouco os fundos europeus, às vezes também estimulam um pouco isso, porque nem todos os anos abrem as rubricas para os mesmos assuntos, não é? E portanto, o que acontece é que tem de haver uma visão integrada para isto. E por isso é que no programa do Bloco, aquilo que nós decidimos fazer não foi pôr as propostas por temas, mas sim por objetivos, basicamente. Existem 3 pilares fundamentais: o desenvolvimento, a sustentabilidade e dinamização. E é a partir destes pilares que nós encontramos outras subdimensões. Pedro, 1 minuto. Claro. E o que é que acontece? A partir do momento que nós temos estes objetivos, existe uma coisa muito evidente que nós percebemos. É o facto de medidas para os jovens, para os idosos, para a classe trabalhadora, acabam por funcionar para a mesma coisa, por exemplo. Ou seja, nós temos de perceber como a proposta não vai ter só impacto naquilo que nos parece ter impacto, mas sim ter uma visão integrada do âmbito dessa mesma proposta e conseguir interligá-las entre si para conseguirmos atingir verdadeiramente aquele que é o nosso objetivo. Pedro, é complicado ou não estar-se de fora? O Bloco de Esquerda nos Açores nunca foi governo. É difícil perceber esta relação que deve existir entre uma Câmara e um governo? A relação que deve existir não é nada difícil de perceber. Acho que todos nós aqui ao fim e ao cabo já dissemos como é que deve ser feita. Portanto, a Câmara não tem todas as competências daquilo que deve ser feito em Santa Maria, obviamente, são competências do Governo Regional, mas também do Governo Central e outras entidades. E, portanto, a Câmara tem de assumir, por um lado, um papel de mediador em certas circunstâncias, para falar com outras entidades, como universidades, etc., para certos tipos de atividades, mas também um papel reivindicativo. Justamente com o Governo Regional, na maior parte dessas mesmas vezes. O problema é que, nos últimos anos, aquilo que nós assistimos não é uma reivindicação pelos interesses de Santa Maria, é uma reivindicação pelos interesses ou do PSD ou pelos interesses do PS, também dependendo de quem está no Governo. E, portanto, o que nós assistimos é realmente aqui um politiquice para trás e para a frente. O facto de nós termos, agora, toda esta questão com o transporte marítimo é exemplificativo disso, quer dizer, o PS deixa-nos a ver navios, o PSD tira-nos os navios. Não, é uma coisa absolutamente impressionante. Justamente o PSD. Ao menos tinha os navios, podia ser um serviço precário, mas ao menos tinha. É preciso ver que antes de haver navios, não havia, era o governo do PSD, não havia transporte marítimo de passageiros. Também é verdade. Foi o PSD que acabou com o transporte marítimo de passageiros. 2 vezes já, então. Exatamente. E agora continuando, portanto, mas agradeço a sua bela intervenção, mas continuando, justamente, quando nós estamos aqui a falar de transporte marítimo, existe algo que nós temos de ver. É que a Câmara não foi auscultada, nem outras entidades. Portanto, o nosso querido Presidente Bolieiro do Governo Regional, que vem do poder local, que é o homem que está próximo das pessoas, próximo das câmaras, quer dar o poder às câmaras, e não ausculta a Câmara Municipal de Vila do Porto por causa do transporte marítimo. Como é que isto cabe na cabeça de alguém? Não cabe. E a Câmara Municipal fica impávida e serena a ver todo este espetáculo, porque a casa está a arder e parece que ninguém fala. É algo impressionante. E para o Bloco, uma coisa é certa, nós estamos aqui, é por Santa Maria, não interessa quem está no Governo, porque se há uma coisa que nós estamos habituados é ter de lidar com forças partidárias que estão no poder e que não são a nossa. Tanto na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma de Açores. Isso efetivamente acontece e, portanto, nós estamos habituados a isso e temos de conseguir ser grandinhos o suficiente para estarmos juntos à mesa, sentar aqui à batatada para trás e para a frente. Porque, quer dizer, nós chegamos depois nestas salgadas, desta segunda volta das regionais, uma coisa que nós não percebemos bem o que é por um lado, mas depois também vemos candidatos que vêm aqui com todo o empenho, eu louvo a motivação da Bárbara Chaves, mas na verdade também esteve na Assembleia Legislativa durante 13 anos e não quer dizer que não fez um bom trabalho, porque realmente fez um trabalho. No entanto, a verdade é que as taxas de execução orçamental para Santa Maria eram muito reduzidas, quer dizer, as obras, por exemplo, que estavam estipuladas, acabam por se arrastar ao longo do tempo. Foram feitas algumas, foram bem feitas, mas demoraram muito tempo, havia muito mais a ser feito, as taxas de execução orçamental eram muito reduzidas. Vamos ver com este governo como é que é, mas quer dizer, a partir do momento que nos tiram os navios, a partir do momento que acontece isto que aconteceu agora com o Spaceport, com o Porto Espacial, bem, não me parece que isto vá também ir num caminho lá muito proveitoso para Santa Maria e para os marienses, obviamente. Portanto, só para finalizar a questão, um tom de remate, aquilo que nós queremos é justamente que a Câmara Municipal consiga falar abertamente com o Governo Regional, sem termos aqui picardias partidárias pelo meio. Pedro, relativamente também à questão das acessibilidades, não basta dizer que Santa Maria quer mais e melhor transporte marítimo de passageiros e viaturas, porque qualquer mariense atento ao desenvolvimento da sua ilha vai dizer precisamente a mesma coisa e não é candidato nestas autárquicas.
de que forma é que, em termos de transportes marítimos, de passageiros e viaturas, se poderá fazer a diferença daqui para a frente, exigindo ou reivindicando junto ao Governo dos Açores? É muito simples responder a essa questão. E nós estamos totalmente de acordo com o PSD. Só que era o PSD de 2020, o PSD das regionais de 2020. O PSD das regionais de 2020 afirmou que queria um transporte permanente marítimo, permanente durante o ano todo, volto a repetir, que pudesse transportar passageiros, veículos e mercadorias. É esse o modelo que nós também queremos. Agora, permitam-me dizer também aqui às pessoas que nos estão a ouvir, porque acho que se calhar ainda não foi muito noticiado, mas ontem aconteceu a última Assembleia Municipal do atual mandato autárquico. E, portanto, o Bloco de Esquerda, claro, nós não cruzamos braços nem na última reunião e tínhamos logo de avançar com umas quantas propostas. Uma delas foi um voto de protesto também sobre este transporte marítimo. E que o Partido Socialista aprovou. Claro que sim. E ainda bem. Não podiam fazer sozinhos. É preciso que as pessoas percebam bem o que nós fizemos, aquela brincadeira absolutamente fantástica que nós fizemos. Que foi algo muito simples, foi afirmar que nós queremos um transporte e depois pusemos a proposta do PSD das regionais à frente. Ou seja, nós propusemos na Assembleia Municipal uma proposta do PSD das regionais. O voto foi aprovado, com os votos do Bloco e do PS, mas houve 3 abstenções e 3 votos de contra do PSD. Portanto, eu presumo que eles não estavam de acordo com o vosso manifesto eleitoral das regionais de 2020, não é? E, portanto, nós conseguimos ver que realmente aqui existem certas fraturas que são completamente incompreensíveis. E o transporte marítimo, e é bom que se fale sobre isto, é um serviço público, que tem de ser público, porque é um setor estratégico. Nós vivemos nos Açores, são 9 ilhas, nós estamos rodeados por mar, nós precisamos de ligação marítima e, portanto, quer a SATA, quer aqui também este transporte marítimo tem de ser de âmbito público. Nós não vamos falar de privatizações e por isso é que nos deixa preocupados aquilo que o PSD fez estas caramuças justamente com os transportes públicos, transporte marítimo. É porque justamente eles abrem aqui a brecha de deixar com que os privados é que fiquem com esse serviço. Basicamente, sacudir a água do capote para não terem o prejuízo de 10 milhões de euros e virem aqui afirmar os privados vão tratar do assunto. Não, os privados não podem tratar do assunto, porque trata-se de um serviço que é público. E, portanto, é óbvio que nós não podemos concordar com esta proposta do PSD, que não está em cima da mesa. Acho que deve ser um trunfo que deve ser para a semana, antes das autárquicas, provavelmente eles fazem esta mini revolta a 2 meses, não, há 1 mês, foi no dia 5, 6 de agosto, não sei, não é? Fazem este comunicado, as pessoas passam-se todas e depois aparecem como uma espécie de um Sebastião em setembro, agora dizer que tem uma solução. Exato, mas vê se isso vai acontecer esta semana. Eu espero bem que não. E é por este motivo que volto a referir, porque o transporte tem de ser público e a solução que o Governo vai apresentar é muito provavelmente que será um serviço privado. É inadmissível. A mesma questão, que posição é que tenha o Bloco de Esquerda relativamente a este assunto? Eu sempre ouvi dizer que a água é vida e, portanto, este é realmente um assunto que é básico, é essencial e tem de uma vez por todas ser resolvido. A tal da Bárbara falou aqui numa questão essencial, que é justamente nós olharmos para aquela que é a nossa rede pública em termos materiais e percebermos que ela tem de ser modernizada para que realmente nós não tenhamos o risco de haverem tantas rupturas como tem havido em toda a nossa ilha e, portanto, assim também evitar o desperdício da água. Mas nós também temos aqui de compreender que temos 2 realidades para aquela que é a água em Santa Maria. Uma é o seu uso doméstico e, portanto, o uso que as pessoas lhe dão nas suas casas, etc. E a outra é aquela água que é utilizada essencialmente pelo setor primário. E o que acontece é que nós temos realmente aqui estas 2 grandes áreas, estas 2 grandes populações que consomem ambas bastante água, unidas numa única rede pública. E, portanto, nós temos de garantir algo muito simples. É que os furos que foram feitos para a captação de águas nos lençóis freáticos deverão estar destinados a consumo doméstico. E temos, por outro lado, conseguir garantir que nós consigamos ter outras formas de retenção de água para o setor primário. É óbvio que nós não vamos deixar as pessoas sem água e também nós não queremos deixar as vacas sem água. Atenção, sendo muito redutor, que lá está. E portanto, é óbvio que nós temos de encontrar aqui uma solução para conseguir termos mais água. A solução mais fácil é irmos para aquela que tem menos requisitos. Ou seja, aquela que é água que pode ir para o setor primário. E aqui existem várias soluções que poderão estar em cima da mesa. Algumas mais criativas que outras, obviamente todas têm de ser alvo de estudos, mas uma que me parece bastante óbvia é o reaproveitamento da água. Nós temos, na verdade, temos 2 hectares em Vila do Porto, certo? E uma delas que até pode ter potencial para nós futuramente conseguirmos ter ali um reabastecimento de água justamente para esse setor primário, desde que garantidas aqueles que são os requisitos essenciais para a boa qualidade dessa mesma água. E, portanto,
achamos que a reutilização é uma estratégia que deve ser estudada porque achamos que ela poderá realmente dar certo. Mas se esta retenção é maior ou menor dimensão, como até a deputada Bárbara Chaves falou, ainda agora aqui poderão ser realmente soluções, e eu acho que elas também devem ser aplicadas também para a questão do setor primário. 4 minutos para fazer valer aos marienses aquilo que são as propostas estratégicas do Bloco de Esquerda. Antes de mais, todo aquele que é o nosso programa está disponível já desde meados de agosto no nosso site de campanha e também, portanto, nas nossas redes sociais. É um programa que é construído não só por mim, não só pelos candidatos, mas também por todos aqueles que se envolveram nesta candidatura e que nos fizeram chegar aquelas que são as suas sugestões. Nós temos algumas propostas que realmente acabaram por gerar alguma polémica. Nós estamos a uma semana das eleições. Quando eu penso neste facto, eu só quero começar a beixar. E, portanto, o que acontece é que justamente o facto de algumas dessas propostas serem polémicas leva-nos a perceber que temos justamente aqui visões fora da caixa. Isto porquê? Não porque essas propostas não são execuíveis, não porque essas propostas são absurdas, mas simplesmente porque elas não são consensuais. E por isso é que elas só podiam ser propostas pelo Bloco, porque nós não andamos aqui a tentar comprar voto, nós estamos aqui por um interesse de ficar necessariamente na presidência da Câmara, nós queremos ir para a presidência da Câmara por causa das pessoas, não por interesses partidários. E, portanto, é óbvio, quando nós falamos de prioridades, existe uma que é bastante simples. Transportes terrestres, é a mobilidade. Nós falamos muito das facilidades aéreas, marítimas, etc., que são cruciais para Santa Maria, mas também temos a mobilidade interna. Falamos da mobilidade interna, da requalificação da rede viária mariense, importantíssimo, e por outro lado também daqueles que são os transportes públicos. E portanto, aquilo que nós queremos é uma frota municipal de carrinhas de 9 lugares, elétricas de preferência, que possam cobrir toda a ilha com esse mesmo serviço. Ou seja, conseguirmos chegar a certas localidades, maioritariamente habitadas por uma população idosa, e por outro lado, conseguirmos ter horários adequados às pessoas das freguesias, mas também às pessoas idosas, porque nós, ainda por cima, são jovens, 19 anos, às vezes as pessoas acham que eu só quero vir aqui falar sobre jovens. Mas a verdade é que Santa Maria tem uma ilha cada vez mais envelhecida e nós temos de conseguir também tratar aqueles que são os nossos idosos e criar condições. E é para nós inadmissível que uma pessoa, com um idoso, venha das freguesias, tenha de vir de manhã para fazer compras e só consiga voltar à noite. Isso para nós não faz sentido nenhum. E, portanto, este transporte público municipal pode dar uma resposta efetiva a essa mesma questão. E pode também chegar a locais onde atualmente nós não temos esse tipo de transporte. Nós não temos esse transporte nem para a Maia nem para São Lourenço, por exemplo, que são duas zonas balneares importantíssimas também para aquele que é o nosso verão. Existe uma preocupação nossa que é muito grande, que é justamente com a vertente ambiental. Por um lado, esta questão da água também, ao fim e ao cabo, está aqui contida, mas por outro lado nós também queremos, de uma vez por todas, aquela que é a autossuficiência energética dos edifícios municipais. A Câmara Municipal tem de dar o exemplo neste sentido e, portanto, nós temos de nos conseguir desprender daquela que é a nossa pegada ecológica e, portanto, a Câmara Municipal tem de dar um exemplo nesse sentido, averiguar qual é que pode ser a sua posição também no setor energético em Santa Maria e, por outro lado, também conseguirmos fazer toda uma questão de sensibilização sobre as práticas ambientais e aqui existe uma grande incidência sobre aquela que é a nossa política de gestão de resíduos e por outro lado também conseguirmos efetivamente com que haja uma preservação daquilo que é o nosso meio ambiente e portanto a verdade é que nós somos um destino de natureza entre muitas outras áreas e precisamos de ter uma Santa Maria limpa, uma Santa Maria que olhe para o nosso ambiente. A Câmara Municipal infelizmente não tem tido um grande impacto nessa mesma área e basta olhar para os sucessivos orçamentos municipais para percebermos isso mesmo, que normalmente são serviços que são mais ligados ao Governo Regional. Nós achamos que a Câmara Municipal é quem defende os interesses marienses e, portanto, também deve ter aqui um papel efetivo para conseguirmos também resolver esta mesma situação. Agora, nós achamos também que, a par da estratégia que eu já falei anteriormente, logo no início, nós achamos que é também importantíssimo explorar novas áreas de Santa Maria. 30 segundos, fazermos estudos, análises, para percebermos que existem muitos setores que podem ser explorados de forma estratégica. Recursos, eu vou dar um exemplo, tirar para cima da mesa, como por exemplo as algas, mas também usar Santa Maria como um destino de céu escuro, por exemplo. Explorar a parte turística, explorar a parte dos recursos da ilha, etc. Explorar, basicamente, de forma sustentável. O nosso património cultural, imóvel, natural, como o professor Dulce até afirmou há pouco, é exemplo de prioridades que devem ser tomadas neste mesmo domínio. Realmente começar este minuto final a falar aqui de um apelo ao voto também dos mais jovens. Eu realmente, sendo também mais jovem aqui, acho que é um dever meu fazer esse apelo, porque realmente é muito importante, até porque nós estamos confrontados com
com escolhas que já tiveram à frente da nossa Câmara Municipal também durante muitos anos. Nós precisamos de projetos inovadores, projetos novos, e houve temas que, pronto, neste debate ficaram um pouco ao lado, tempo é limitado, como a habitação ou a questão demográfica, que também têm de ser falados e realmente discutidos. E eu queria só deixar aqui para o final duas notas muito importantes. A primeira é de que fazem falta vozes apaixonadas na política, como disse Mário Viegas nos anos 90. Realmente pessoas que estejam aqui por teimosia, porque nós ao fim e ao cabo tomamos o caminho mais difícil, não é? Nós não temos grandes máquinas partidárias atrás, mas por outro lado aqui questões essenciais sobre o voto. Para começar, os marienses vão votar em 3 boletins de voto. 10 segundos. Para a Junta, Câmara e Assembleia. Podem votar em partidos diferentes todos eles. E para a Câmara não se vota só no Presidente, também se vota nos vereadores. Portanto, dia 26 de setembro podem votar no Bloco, não necessariamente para ser Presidente da Câmara, mas também para ser vereador. Obrigado.